Olá, queridos! Hoje a troca de carta vai ser com duas Isabelas, tá? Então, as duas questões têm um mês, né? Elas publicaram em julho de 2020 e vamos à primeira questão, a Isabela com S. Boa noite, Cris. Te admiro muito e a sua iniciativa de fazer esse conteúdo para quem está estudando. Você é uma estrelinha. Gratidão. Eu que agradeço, Isabela. Estou adorando trocar com vocês. Estou adorando poder pensar nessas perguntas, nessas questões maravilhosas que estão chegando a partir desse finalzinho do curso, né? Daqui a umas 2 semanas, uns 10 dias, eu vou postar o naipe de ouros e aí vai encerrar o nosso curso e a gente vai ficar trocando figurinhas sobre o que a gente já estudou e vamos também trocar sobre outros oráculos, tá? Eu estou fazendo esse convite para vocês. Então vamos lá. Tenho dúvidas na hora de relacionar as cartas umas com as outras, para responder perguntas específicas. Sei o significado das cartas, mas parece não ser o suficiente. Quando viro, por exemplo, 4 ou 5 cartas para responder uma questão e todas têm um significado único e diferente. Sim, vamos pensar em cada arcano como uma pessoa. É muito fácil a gente pensar no arcano maior como uma pessoa, né? Mas vamos pensar que a gente vai conhecer, se relacionar com essa energia, com essas energias todas, né? Essas 78. E para isso a gente precisa de tempo. Vamos imaginar, eu acho que esse link é bem bom, né? Da gente pensar cada arcano maior ou menor como uma pessoa, porque a gente consegue imaginar a gente sozinha com aquela pessoa, o que essa pessoa diria para a gente. Como quando a gente tem uma questão que a gente quer ser mais assertiva, mais enfática. E aí a gente liga para aquele amigo que a gente sabe que vai falar, não, olha, joga a toalha, bota tudo abaixo, o amigo à torre, né? E aquela pessoa temperança que não, mas é bem assim, você já ponderou, você já olhou, né? Você está olhando com empatia, você está se colocando no lugar do outro, então a gente sabe direitinho quem a gente vai buscar. E aí a gente imagina que está numa reunião, ó, nesse lugar aqui super aprazível, maravilhoso, que esse lugar do interior, né? Esse lugar selvagem, nós, da nossa natureza, e vamos imaginar que estamos reunidos com essas pessoas. Como é que essas pessoas se comunicariam? Tá? Então isso aí é uma boa, eu acho que é uma boa dica, porque a gente fica muito naquela questão, quando a gente está começando a aprender, eu acho que sobre qualquer assunto, a gente tem uma urgência, tem uma ansiedade, a gente já quer logo, aí a gente tem medo de errar, como é que vai ser, que responsabilidade abrir um oráculo para uma pessoa e se eu errar. Então, assim, vamos pensar na disponibilidade, na generosidade de quando a gente se coloca para abrir um oráculo para uma pessoa, né? A gente está disponibilizando o nosso tempo, a gente está disponibilizando o nosso conhecimento, não importa, mesmo que seja um comecinho, tem aquele conhecimento, e o conhecimento que a gente traz não é a partir de um curso de tarô ou de um livro que eu li, também, mas é um conhecimento que vem com a nossa vida toda. Então a gente sabe muito mais do que a gente acha que sabe, só que a gente não sabe. E aí, para a gente refinar esse conhecimento, então a gente vai usando a parte teórica e para isso a gente precisa praticar. E aí entra a segunda parte ali, né, da questão da Isabela, que seria no conjunto de cartas, como é que a gente faz esse link? Como qualquer oráculo, né, ele está lidando com o símbolo, e como o símbolo ele é inesgotável, seria algo leviano até, eu diria, e algo meio pobre, empobrecido. Essa carta com essa significa isso, de um modo estanque. Não, né? Isso seria uma leitura pobre. Isso pode até nos ajudar num primeiro momento,
mas o ideal é que flua, né? O ideal é que flua. Como quando a gente está aprendendo um idioma, a gente, tem o nosso vocabulário, ele é um pouquinho menor, e aí eu sei o que essa palavra significa. Mas depois eu consigo formular uma frase melhor, depois eu estou falando sem pensar, sem traduzir, eu já estou conseguindo fluir naquela nova língua. E com os oráculos não é diferente. O que a gente precisa para isso? Para conhecer essas pessoinhas um pouco além da aparência delas, né? As pessoinhas, os arcanos maiores e menores. A gente precisa de intimidade. A gente precisa praticar. A gente precisa ver que deu certo. Ai, que legal, estou jogando muito agora estou jogando muito. A gente precisa errar para o ego não inflar. Ih, caramba, nossa, achei que eu estava, aquele jogo da humildade, né? Achei que eu estava mandando muito aqui, jogando tudo, né? Sou uma sacerdotisa, sou um sumo sacerdote, mas eu vi que, ainda não. Então isso é bom, isso não é como a gente vive a vida, né? Como cantaria aí Elis Regina, como já cantou, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E assim é a nossa relação com o oráculo, deve ser, pelo menos, né? Eu acho que perder é um pouquinho o medo de errar, faz parte do aprendizado, ter humildade, né? Acolher o erro é poder ter humildade. E ficar feliz quando, né, você perceber uma fluidez melhor. Olha, uma notícia boa. Você falou que já sabe o significado das cartas. Então começa por aí. Você já sabe o que é o quê, mesmo que você possa aprofundar um pouquinho a cada dia, né, com o passar do tempo. Isso é fato. E então você precisa praticar. Algo que é fundamental para você conseguir fazer melhor o link é estipular o posicionamento das cartas. Acredito que na aula de introdução, na primeira aula, é uma aula longa, né? Ali eu vou contando a história do tarô, daquilo que foi possível chegar para a gente até hoje. E depois eu vou passando algumas jogadas ali, E eu criei também agora, né, a partir de alguns pedidos que surgiram ao longo do curso, eu criei um grupo aberto, ou seja, a pessoa participa quando ela quiser. Provavelmente eu farei um encontro por mês, num valor bem acessível. Eu falei, acho que no vídeo anterior a esse, farei num domingo, vai ser agora no dia 22 de agosto, das 10 da manhã ao 12h30, um grupo de prática, para praticarmos. Então eu vou dar uma supervisão para vocês. Tem quem conhece mais, né? Já tem. O grupo está quase fechadinho agora para essa data do dia 22 de agosto. Em setembro haverá um outro grupo, né? Então, se não for possível agora, você vai poder participar, né, num outro mês, enfim, vai ser na hora que tiver que ser. E então a gente precisa praticar. Mas, de antemão, eu já digo que estipular as posições, estipular uma pergunta, ter uma demanda real, verdadeira sobre aquele aspecto para abrir, garante uma resposta mais assertiva, tá? Até onde chega o momento que às vezes eu ouço uma história e eu meio que na minha cabeça tenho um parecer, tipo, nossa, isso é uma furada. E aí eu abro um jogo e sai aquele jogo maravilhoso e, nossa, olha, eu diria que é uma furada, mas o jogo aqui está dizendo que, olha, é um sim, uma imperatriz, num lugar bacana, num resultado final. Né? Então, assim, na junção com outras cartas, a gente vai tendo certeza, de que aquilo é aquilo. Tem algumas respostas, né? No momento que a gente vai dar para algumas questões, elas ficam meio, não sei se incertas, porque talvez a gente não tenha que saber daquilo já antes, né? Para não estragar a surpresa. A gente precisa
de repente ter um pouquinho de atenção ali para lidar com aquilo, um direcionamento, mas de fato aquilo vai se revelar, se descortinar, né, no momento onde a gente vai viver aquilo ou passado aquilo, a gente vai conseguir entender aquele jogo. Tá? Então seria isso, Isabela, pratique, né? Tanto a Isabela quanto qualquer um de vocês, é prática, 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 formular bem a questão, formular bem as casas, onde está entrando, né? Cada casa correspondente, e aí eu vou entender a correlação daquelas cartas, quando elas saem. Tá? E tem alguns jogos também específicos, é uma pergunta para a saúde, é uma pergunta de um relacionamento sobre um relacionamento amoroso, seja em termos de casal, seja algo familiar, seja com um chefe, né? Enfim, tem um joguinho de 5 cartas, é um relacionamento que está começando agora, conhecer, né? Como é que eu vou saber qual a prospecção? Então, saber ter algumas jogadas e se apropriar dessas jogadas sem ter uma gama tão grande de jogadas. Você não precisa disso. Você vai precisar ter algumas jogadas que você possa entender a partir delas o que o oráculo está querendo comunicar, né? O que o universo está querendo comunicar através do oráculo. Seria isso. Tá bom, Isabela? Um beijo, tá? Obrigada pela sua participação.